Gente, boa noite a todos. Para mim é um prazer estar de novo aqui no GELAC. Desculpem a decepção. Ainda bem que o capítulo é sobre piedade, que o Dr. Fábio Roque não está aqui. Mas, brincadeiras à parte, esse capítulo ele é bastante desafiador. E o que me chama a atenção, em primeiro, é o fato de Kardec colocar: não se pode amar ao próximo sem amar pai e mãe. E quando a gente olha para a nossa sociedade, a gente vê algumas pessoas considerando os seus próprios genitores tóxicos e se desvencilham desses afetos, abandonam pai e mãe e conseguem se relacionar com o próximo. Então, para que a gente possa entender mais profundamente essas palavras de Kardec e os ensinamentos de Jesus, a gente precisa localizar o capítulo 14 dentro de O Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec, por ser um educador, um pedagogo, ele teve todo o cuidado de recolher as instruções que ele recebeu do mundo espiritual e de esmiuçar esses temas, colocando numa ordem lógica. Veja que o capítulo 14, ele vem depois do capítulo 10º, que nós devemos ter estudado: bem-aventurados os misericordiosos. Então, antes de falar sobre honrar pai e mãe, a gente teve a abordagem sobre o perdão. Nas relações mais próximas, se a gente não está disponível a perdoar, simplesmente a gente não convive. Porque com os nossos filhos, ainda que nós amemos, nós erramos. Às vezes a gente coloca açúcar demais na relação e mima os nossos filhos. Deixa de observar más inclinações que seriam a nossa missão contornar, e retificar. Às vezes a nossa mão pesa demais e somos excessivamente severos quando deveríamos ser compreensivos. Então, mesmo dentro das relações num lar, com as pessoas que nós amamos, nós erramos. E como os nossos pais possivelmente erraram conosco, porque eles não são espíritos puros, como nós também não somos, eles são imperfeitos, têm as suas demandas emocionais, provavelmente carregam traumas psicológicos que às vezes eles nem reconhecem, e às vezes isso passa para a criação dos nossos filhos. Então, o perdão significa compreender que, como estou imperfeito, que é uma condição transitória, os nossos pais também estão. E a paternidade e a maternidade servem para o aprimoramento do espírito, assim como o papel de filhos. O capítulo 11º falou sobre amar ao próximo como a si mesmo. E ninguém consegue amar ao próximo se não se aceitar. Auto-amor necessita de autoaceitação. Porque se eu me amo, eu me conheço. Se eu me conheço, eu sei das minhas sombras, mas também sei das minhas virtudes. E ao invés de me culpar, porque se eu me culpar, eu vou entrar numa neurose, e vou acabar transferindo para os outros as minhas culpas projetadas, eu preciso me acolher. Me acolhendo, eu consigo entender as falhas do outro. E eu consigo me colocar no amar ao próximo como a si mesmo numa posição de humildade. Eu me retiro daquela posição de pretensa superioridade. Eu vejo o outro como meu irmão. Isso não significa não olhar para os pais com a autoridade que eles têm. Eles têm uma autoridade sobre os seus filhos. Mas significa reconhecer que aquela autoridade é um papel, não é uma posição fixa. E cabe aos filhos compreender respeitando. Por isso que condescendência, como Kardec coloca no texto, não tem a ver com conivência. Por mais que eu veja os meus pais em erro, cometendo, por exemplo, desvios morais, eu posso discordar desses desvios, mas compreender que aquilo é uma condição temporária do seu estado de imperfeição. Eu posso não fazer e saber que aquilo é errado, mas eu não deixo de ferir a autoridade e de honrar o meu pai e a minha mãe, mesmo que eles estejam em erro. Por quê? Porque cabe a Deus julgar. Eu não sei o que se passa no interior. Nenhum de nós sabe o que se passa no interior aqui um dos outros. Quais as motivações internas para agir daquele jeito. E na posição de filhos, nós estamos sendo convidados à compaixão, à piedade, a colocar-se no lugar compreendendo. Aí do capítulo seguinte, capítulo 12, amai os vossos inimigos. Não é por acaso que honrar pai e mãe está após amai os vossos inimigos. Porque nem sempre a gente vem nos laços consanguíneos com a nossa família espiritual. Às vezes nós estamos literalmente dormindo com o nosso inimigo.
estamos ali num ambiente amoroso, como é a família, recebendo de volta, por exemplo, na posição de filhos, aqueles que em outra vida, por exemplo, podem ter sido os nossos assassinos, ou que nós podemos ter tirado a vida deles e agora damos a vida. Então, nesse capítulo a gente vê coisas como o duelo, a vingança, né? O grau de intolerância, de resistência. Às vezes a gente observa isso nos filhos, desde o berço, aquela resistência, né? Aquela repugnância que parece ser uma condição natural desde que ele veio e que o lar vem para quebrar isso. Mas não é quebrar com base na violência, é convivendo. Porque no convívio a gente vê os defeitos, mas a gente também vê o lado bom das pessoas. E o amor também é esse exercício que se aprende na prática, é essa experiência. Aí o capítulo 13 é que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Desinteresse pessoal. É você praticar a caridade sem querer nada de volta. Então, honrai o vosso pai e a vossa mãe, vem depois de mensagens como orgulho e humildade, perdão, paciência, obediência e resignação, indulgência, piedade e ódio. Tudo isso para que a gente esteja, pelo menos, cognitivamente preparados para entender essa piedade filial. E aí Kardec diz, não se pode amar ao próximo sem amar pai e mãe. Por quê? Porque pai e mãe é o meu próximo mais próximo. Eles simplesmente foram os patrocinadores da nossa vinda nesse corpo físico. Neles tem um pouco de nós. Emmanuel vai dizer na obra Pensamento e Vida que a família é o centro essencial dos nossos reflexos. Então nem sempre a gente tem o pai e a mãe que merece. Às vezes a gente mereceria um pai e uma mãe mais desleixados. Mas por acréscimo de misericórdia divina, a gente vem com pai e mãe com imperfeições, mais amorosos, para que a gente se sinta acolhido. Então, as provas que a gente experimenta dentro do lar são as provas que vão nos fazer crescer nos itens que a gente delinquiu. Por isso que a família é o centro dos nossos reflexos. Então, a gente não pode abandonar esses convites, porque se a gente não honra e não tem pelos pais a piedade filial, na próxima reencarnação, a gente pode vir em condições muito piores, porque a gente vem com um acréscimo da responsabilidade, das oportunidades que nós perdemos. Além disso, pensemos que os nossos pais agiram com muita caridade. Eles poderiam não ter incluído o nosso nascimento no planejamento da vida deles. Ao saberem da gravidez, poderiam ter optado pelo aborto. Mas eles funcionaram como co-criadores com Deus e nos deram a oportunidade de vir. É por isso que Kardec também coloca no texto que os pais também nos dão a vida moral. Não é que eles criaram os nossos espíritos foram criados por Deus, mas eles nos dão a vida moral porque com a vida corporal vem a oportunidade de ter as experiências para que a gente possa crescer moralmente. Então, honrar pai e mãe é um desafio, porque amor, a gente sabe, se conquista, né? Amor a gente vai desenvolvendo, mas o amor, ele também é desenvolvido pela inteligência. Eu posso decidir querer amar. Eu posso decidir olhar para o que o outro tem de melhor, tentando esquecer as imperfeições e os traumas que ele me causou, tentando pensar que talvez ele não estivesse naquele momento preparado para aquele desafio, mas não obstante o seu despreparo, ele abraçou a causa e nós aqui estamos. Porque os apóstolos também não estavam preparados para o trabalho. Eles não tinham as habilidades e competências de grandes cooperadores. E o Cristo sabia disso. Eles foram se aperfeiçoando ao longo da tarefa. E os pais e mães também vão se aperfeiçoando ao longo da tarefa. Além disso, é um esforço de todos, porque o lar é uma psicosfera comum. Ou seja, a psicosfera do lar ela é formada pelos hábitos mentais de todos os seus moradores. Isso significa que se eu colaboro,
para um ambiente saudável, eu também posso e consigo viver melhor. Se eu fujo do conflito, que não significa não conversar, às vezes a gente faz um acordo de paz na família. Ninguém fala nada e vive todo mundo como estranho, nem se olha direito e está tudo em paz. Essa é uma paz artificial. Mas significa que aqueles pontos mais tensos que eu já sei, aqueles assuntos que podem gerar conflitos, eu posso escolher um melhor momento para falar disso. E aí, pensando sobre piedade filial, eu quis buscar um exemplo, sabe, de uma pessoa humana real, não um exemplo longe de nós, mas um exemplo de alguém que até fosse um criminoso, de alguém que tivesse errado em muitos aspectos, mas que tenha demonstrado piedade filial. E aí eu me lembrei de Saulo de Tarso. Na obra Paulo e Estevão, Saulo de Tarso já tinha passado por poucas e boas. Ele já tinha sido criminoso, perseguidor de cristãos, responsável pelos assassínios de diversos, pelo êxodo e pela fuga de tantos outros. Ele já tinha ido até Damasco, perseguindo Ananias, que era um velhinho inofensivo, que era evangelizador. Ele já tinha ficado cego, já tinha visto Cristo. Ele já tinha entrado na sinagoga de Damasco para fazer a pregação e os judeus reagiram de forma indiferente, não obstante ele ser um doutor de Tarso. Ele já tinha passado por 3 anos no deserto e depois de tudo ter dado errado, ele volta a Jerusalém, bate às portas da casa do caminho e não é recebido. Ele absorve aquilo como experiências para crescer. E como ele não via a oportunidade de evangelizar naquele momento em Jerusalém, ele decide voltar para casa. Retorna ao lar paterno. Sua mãe já havia desencarnado, havia restado apenas o seu pai Isaac, um judeu daqueles que não gostavam nem de pensar na existência de Jesus. Saulo já havia se convertido. Ele bate a porta totalmente modificado, envelhecido, a tez vermelha por conta de tanto tempo que ele andou perambulando pelo deserto. Os primeiros cabelos brancos já despontavam, magro porque se alimentava pouco, dormia muito menos, mas o pai o reconhece. Meu filho, até que enfim você está curado da sua enfermidade. Meu pai, eu nunca estive doente. Veja o respeito. Ele não deixou de ser sincero. Ele confessou a sua fé, mesmo sabendo que o pai tinha uma fé completamente diferente. Mas olha o modo de colocar as palavras. Respeitoso, condescendente. Mas isso não fez com que Isaac ficasse menos nervoso. E ele fica muito furioso, a ponto de pedir para Saulo escolher ou o seu Cristo ou o seu pai. E aí ele se derrama em lágrimas, porque ele não podia trair as suas convicções sinceras e ele não queria dar as costas ao pai. Diante daquela situação, o pai o expulsa de casa com palavras gentis. O pai já não tinha responsabilidade, convenhamos, por ele. Ele já era emancipado. Tudo que o pai poderia ter feito a ele, fez. Mas ele se sentia sozinho. Ele buscava na figura paterna um símbolo de acolhimento. E talvez seja isso que mais nos doa quando a gente vê os nossos pais nos frustrando. Porque a gente sempre busca na figura do pai e da mãe aquele que acolhe, aquele que protege, aquele que aconselha. E nem sempre os nossos pais e as nossas mães têm maturidade psicológica para isso. É por isso que Kardec faz questão de anotar no seu texto que quanto menos esse merecimento seja obrigatório, maior o mérito no honrar pai e mãe. Mesmo que os nossos pais e mães já sejam falecidos e que nós tenhamos, por exemplo, sido criados por outras pessoas, nós devemos honrá-los como na figura paterna e materna. Mesmo que os nossos pais e mães não mereçam o nosso amor, porque andem de uma forma desregrada, nós devemos honrá-los, porque é assim que Deus nos colocou nessa posição. Então, depois dessa cena com o seu pai Isaac,
Saulo sai. E aí o velho manda um servidor atrás de Saulo, porque sabia que Saulo estava na penúria, entregando dinheiro. Aquilo, para o ex-doutor da lei orgulhoso, era como se fosse um tiro do coração. E aí ele diz, o meu velho padrão, o meu homem velho, quis reagir, mostrar o orgulho e não aceitar. Olha o que Saulo responde. Sinésio, referindo-se a esse portador, conta meu pai o contentamento que me causou, com a carinhosa oferta, e diga-lhe que eu rogo que Deus o ajude. Isso não é dissimulação, mas é tentar ressignificar as próprias emoções. Falando isso, era como se Saulo falasse a si mesmo. Deixa eu tentar entender essa reação do meu pai, que por mais que ele não concorde com a minha convicção religiosa, ele fez isso porque ele se apiedou de mim, porque eu estou numa condição de penúria. Deixa eu entender que ele não tem mesmo maturidade para entender que o Cristo é o Messias e que eu devo respeitá-lo. Deixa eu acolher isso daqui, por mais que isso daqui me doa. Entende? Como a piedade filial tem diversas nuances e diversas formas de se estabelecer, e aí Kardec vai falar no texto. Nós devemos aos nossos pais respeito, estima, obediência, condescendência. Essa é uma piedade que é uma piedade discreta. É uma piedade silenciosa, que nem os nossos pais percebem. Que para eles são os melhores pais do mundo, por conta da forma como a gente se comporta. É uma piedade que é paciente, que é humana, que se coloca no lugar. Por quê? Todos nós somos devedores de misericórdia. Aí amanhã, se nós agimos dessa forma grata aos nossos pais, ainda que eles não mereçam, quando fomos nós no lugar de pais e cometermos também os nossos equívocos, talvez o alto também nos abençoará com a mesma misericórdia que nós, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Além disso, Kardec também fala, não é apenas respeitá-los, mas assisti-los nas suas necessidades. É o que o Evangelho fala sobre ir às misérias ocultas. Às vezes não é preciso palavras, não precisa de grandes palestras, não é ensinar aos pais o que eles devem fazer de correto, mas muitas vezes colocar-se no lugar da compreensão daqueles velhos padrões, ouvir com paciência. Imagina quando a gente estava aprendendo a ler, quantas vezes a gente leu errado, trocando as palavras, leu de forma muito lenta. E os pais sentavam aqui do lado da gente para ensinar com toda a paciência do mundo. Os primeiros rabiscos no desenho, um círculo que para eles é como se fosse um quadro de Monet. E hoje, quando os nossos pais, às vezes velhinhos, às vezes enfermos, às vezes com Alzheimer, com alguma patologia que já os torna mais lentos, a gente não ter a mesma paciência é uma caridade que às vezes a gente faz do lado de fora. Mas por que é fácil fazer a caridade do lado de fora e é tão difícil a caridade moral dentro do lar? A caridade do lado de fora, a gente não conhece as imperfeições dos outros, não dá tempo. A gente prepara a sopa para entregar, entrega, passa alguns minutos e depois sai. Não dá tempo de conviver. Além disso, a gente não tem um laço afetivo tão profundo. À medida que os nossos laços são profundos, a gente se abre mais. E no que a gente se abre, a gente também abre as portas do coração para ser magoado. Mas o perdão é, eu continuo com o meu coração aberto, mesmo correndo o risco de ser magoado de novo. Mas o perdão tem algo de esperança. No fundo, eu tenho a esperança de que o outro já aprendeu que aquilo me fez mal e não vai tornar a me magoar. Então é fácil do lado de fora, porque a gente passa pouco tempo. É difícil do lado de dentro, mas a gente precisa insistir. Porque à medida que a gente vai treinando o amor, a gente vai ficando mais hábil nesse exercício. E aí Kardec vai dizer também, compete a Deus punir, né? E não aos seus filhos. E dá aos pais também as pequenas alegrias do supérfluo, né? As amabilidades, os cuidados, ignorar a TV,
que está sintonizada na novela, que a gente não aguenta mais, que já decorou a fala de todos os personagens, a novela que está na última altura, né? Ouvir os conselhos, participar dos nossos projetos com os nossos pais. Quem mais no mundo não nos ama, né? De uma forma tão grandiosa quanto eles. Então, são todos esses aspectos, né, desse capítulo. E aí, quando Kardec coloca o Êxodo, né, o versículo 12 do capítulo 20, honrarás a teu pai e a tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar, né? Os hebreus acreditavam na terra prometida. Na própria obra Paulo e Estevão, tem um diálogo de Gamaliel com Saulo, que Gamaliel diz: sabe, Saulo, nas minhas reflexões aqui no deserto, eu tenho sido levado a crer que essa terra prometida é o Evangelho de Jesus vivido no planeta, né? Então, a terra prometida de onde emana leite e mel, onde as pessoas se irmanam em fraternidade, talvez seja o nosso planeta regenerado, quem sabe até já elevado a um grau de planeta feliz. Mas para isso precisa ter a participação de todos nós, né? E honrar pai e mãe faz parte desse processo, porque significa que o meu evangelho saiu da cabeça. A gente já tem o evangelho na cabeça, né? A gente sabe o que está escrito aqui no livro, mas ele precisa descer da cabeça para o coração. Se eu já consigo honrar pai e mãe, esse evangelho já está vivo no meu coração e já está transbordando em atos. Então é lógico que Deus não poderia prometer recompensas na vida presente. Às vezes é melhor, para a nossa experiência, que a vida presente seja cumulada de aflições. Não é masoquismo, mas é porque quando nós tivemos uma vida muito regalada, nós nos perdemos. Então, às vezes, é melhor passar pela porta estreita para a gente saber o quanto que é valorosa a conquista. Então, o que Deus promete é uma recompensa futura. É um reino de Deus formado pelos nossos atos, né? De caridade e de fraternidade. Então, meus amigos, esse capítulo em especial, a piedade ela é mais do que compaixão. Compaixão é você ter a condição de se compadecer, de se sensibilizar, de se colocar no lugar do outro. Mas a piedade tem algo de melancólica. Tem uma mensagem no capítulo 13 que fala sobre ela, né? A piedade significa, além de se colocar no outro, buscar as suas razões mais profundas. E para isso, a gente precisa desenvolver esse exercício do amor. Já encerrando meus comentários para a gente abrir para poder ouvir também vocês, né, e ter a participação do grupo, tem um outro trecho nessa obra Paulo e Estevão que também é um grande exemplo da piedade filial. Logo no começo da obra, Jochedeb, que era o pai de Gesiel e Abigail, ele era um judeu, digamos assim, literal. Tinha lá, né, não roubareis. E aí, quando alguém o roubava e espoliava, ele achava que se Deus demorava muito para fazer a justiça, ele tinha que fazer a justiça pelas próprias mãos. O que acontece é que ele foi prejudicado em relação ao seu patrimônio por Licínio Minúcio, que era o então questor romano da sua região. E ele procura Licínio Minúcio. Esse homem não era um homem escrupuloso, então ele flagecia Jochedeb, né, aproveitando-se da sua superioridade temporária sobre ele, e acaba expoliando, né, expoliando as terras que eram legítimas de Jochedeb. E Jochedeb fica louco, a ponto de atear fogo nas propriedades privadas de Licínio Minúcio, como vingança. Gesiel e Abigail ainda não sabiam disso, e quando eles chegam em casa, que o pai confessa, eles ficam preocupados pelo ato do pai, com as consequências, né, desse ato, e ficam profundamente consternados. Eles não concordaram de modo algum com aquela ação, mesmo porque as letras sagradas diziam que nós precisamos confiar na justiça divina, por mais que essa justiça, para as nossas condições de tempo, demore, mas Deus age no momento certo. Mas eles também não se sentiram na posição
de ter que dar lição de moral nele. Embora Gesiel e Abigail, como a gente vai ver na obra, eram muito mais evoluídos moralmente do que o pai. Isso acontece muitas vezes, mas isso não é motivo para a gente evangelizar os nossos pais. Lembremos da posição de autoridade. Deus compôs, planejou essa família para nós por um motivo. Nenhuma família é montada ao acaso. Então, o que Gesiel e Abigail fazem é o seguinte: Abigail beija-lhes a mão do pai enternecidamente, e Gesiel, sem qualquer alusão à rebeldia paterna, abraçava-o depois da sua dolorosa exposição, consolando com amor. Não é conivência, é condescendência. Você fez uma coisa errada, mas eu te entendo. Porque dentro das suas noções de justiça, para você aquilo era o certo. E além disso, por mais que estivessem chateados, dão ao pai o que tinham de melhor, o seu amor. Isso é piedade. Então, meus amigos, é isso. Eu queria agora ouvir vocês. Engraçado, né, Tati? Que chega um momento da nossa vida que parece que os papéis se invertem. A gente passa a ser os pais dos nossos pais. E não é muito tarde, não. A contar no leite, contar no idoso. Já é mesmo, né? A gente começa a ser mais independente. Parece que é um teste para a gente praticar esse ato de piedade, né? E se colocar no papel de humilde como filho. Porque chega momentos que a gente parece que vira um combo de não se achando maduro demais, né? É muito difícil. É muito difícil, porque sempre tem alguém problemático na família. Exatamente. A gente sempre acha que é o outro, mas no fundo é um teste para a gente trabalhar com o problemático que somos nós. Quando a gente não compreende, quando a gente não respeita, né? Isso, exatamente. Vamos ainda falar mais sobre esse tema, porque é o núcleo dos nossos problemas. O problema da sociedade em si começa dentro da família. Sem Se a dúvida. gente não respeita nossos pais, a gente não vai conseguir respeitar ninguém, olha. Perfeito. Quando você começou dizendo assim que os papéis se invertem, né? Hoje em dia realmente eu acho que está se invertendo muito. Por causa dessa humildade que a gente teve, a paciência, a humildade de ensinar eles pequeninos, né? Quem é que não levava ele, né? E hoje nós, assim, que estamos mais velhos, a gente está sendo ensinado por eles. E eu observei assim que os meus 3 filhos, eles têm essa humildade para falar comigo, principalmente na área da tecnologia, né, gente? Realmente eles têm um domínio muito grande e a gente precisa dessa tecnologia, aprender isso. E eu tenho isso em casa, assim, me deu um prazer tão grande, sabe? Me senti assim quando você falou, nossa, eu nem percebi que eu estava cumprindo a missão e agora eles estão cumprindo a missão de Deus, né? Eles estão me retornando, me inserindo nesse contexto atual. E assim, com muito carinho, ninguém tem arrogância de chegar e dizer, né, você não sabe isso. Não, nunca teve isso, não, agressão nenhuma, sempre com carinho. Então, você falou muita coisa, mas o que puxou foi isso. Eu ainda fico meio em dúvida em algumas coisas, como as atitudes que têm que ser tomadas, né? A gente que tem um conhecimento, pelo menos um pouquinho, a gente está aqui todo dia ouvindo, né? Como lidar com a situação com um pai que é um pouco problemático? Se afastar é a melhor solução? Ficar perto e brigar é o ideal? Eu ainda fico muito uma coisa dessa. Eu queria comentar 2 coisas que você falou. A primeira é a inversão de papéis. Existem algumas famílias disfuncionais, em que os filhos têm cedo demais uma responsabilidade que não é a responsabilidade deles, né? Às vezes funcionam como juízes de paz, estão no meio de conflitos, expostos à alienação parental. Mas o que Rebeca traz é do filho, da sua posição de filho, estar cuidando, amparando como um pai, né? Um pai, uma mãe que acolhe e protege. Mas é importante a gente lembrar bem disso, da sua posição, né? Para que a gente não esqueça dessa superioridade que é importante, né? Que é um papel importante a exercer. Até para que a gente não mude o nosso papel quando nós tivermos a nossa família e não repitamos o equívoco, né, que aprendemos. A segunda coisa que você falou que eu achei também importante é
quando nós temos um pai ou uma mãe que, notadamente, tipo, não é uma implicância nossa, né? Mas eles têm um comportamento desviado, né? Ou tem uma adicção, alcoolismo, né? Drogas, coisas desse tipo. Como lidar, né? Dar as costas, acolher. Jesus, em momento algum, intervia na vida privada. E talvez, eu acredito, ele nunca tenha feito isso porque a gente não consegue precisar as resistências individuais de ninguém. Às vezes, eu já consigo acolher um pai alcoólatra, sem ferir a necessidade que eu tenho de dar piedade. Outras vezes eu não consigo. Aí eu preciso escolher. Ou preservar a figura do pai que eu tenho, fazendo visitas, por exemplo, só nos fins de semana, para não entrar em pé de guerra num conflito armado, ou sacrificar isso. Então é melhor o afastamento. Às vezes esse afastamento é por um tempo. E ali lá na frente, às vezes a gente já com a nossa família, as experiências já nos fizeram amadurecer e a gente consegue entender melhor o pai ou a mãe, né? Então a gente também precisa respeitar o nosso tempo. Na obra Renúncia, pelo Espírito Emmanuel, veja do que Alcione, que é a protagonista da obra, foi capaz de fazer. Ela foi ser governanta. Eu gosto de dar spoiler, viu? Tem orador que, não vou dar spoiler. Não, comigo fiquem sabendo. Então, o que a Alcione faz? Ela trabalha de governanta na casa do pai legítimo, mas ele não sabia que ela era filha legítima por conta de um crime cometido pela sua atual mulher. Ela convive com o pai legítimo sem revelar que era filha, por isso que o nome é Renúncia. Convive com a madrasta, que era uma criminosa, que a odiava, e na hora que o pai descobre tudo, que vem com um punhal para assassinar então a esposa, Alcione se abraça com ela, protegendo-a, colocando-se de peito aberto, arriscando até o pai assassinar a própria filha, e pergunta: e Jesus, meu pai? Você está esquecido de Jesus? Como é que você vai ferir as suas mãos, sangrar as suas mãos, assassinando sua esposa? Onde é que está o perdão? Nem sempre a gente tem condição de viver isso. Mas o respeito, né, a tolerância, a paciência, a gente vai aprendendo, mesmo com sacrifício. Escorrega aqui, fala uma malcriação, né, perde a cabeça, mas depois a gente vai se emendando, né? É treino. Cheguei naquela coisa quando você falou sobre você escolher amar. Quando você decide olhar para o outro e observar o outro, que nele você também tem algo que é seu, na maneira de tratar. Você escolhe o melhor momento para conversar. Às vezes não tem nada a ver aquele lugar, mas você diz assim, não, aqui é o momento de falar sobre algo que já passou e que estava dessa forma aqui, até, vamos dizer assim, até num lugar de uma praia, que tem um ambiente tranquilo, ou até assistindo alguma coisa, algo que lembre o fato que foi acontecido e você discutiu o assunto. Muitas vezes resolve, porque no ato, o calor, o que foi dito, o que foi colocado, entendeu? Eu acho que assim, a gente tem sempre que buscar no outro o melhor momento. E o seu também. Porque quando você se permite, não agora, eu posso falar disso. Eu vou aceitar o que vai ser dito e também vou poder dizer o que eu penso a respeito. É muito interessante isso. Como ela disse, você decide amar. E se você não quiser amar, você deixa. E ninguém aprendeu, né? Tem assim, nada, né? A gente vai tentando, né? Pô, vai tomando porrada, meu Deus, deixa eu tentar amar aqui. Eu escolhi isso aqui. Porque senão eu me muda e o outro é diferente. Entendeu? Você já começa a conhecer realmente a pessoa. Quando você tem aquele convívio, quando eles falam família, quando você consegue observar cada um, você sabe lidar com cada um no momento. O outro pode dizer, mas você devia ter feito assim. Não, você devia ter, você já conhece. Então você toma a atitude no momento certo. Eu acho massa. É
É verdade. E não esquecer, gente, que a gente precisa se conhecer, né? A psicologia está aí com várias terapias para nos ajudar, a própria doutrina, né? Reforçando aquele conceito do conhece-te a ti mesmo, porque nas impressões que a gente guarda do outro, como a Angélica falou, tem muito de nós mesmos, né? Então, às vezes a gente está vendo uma coisa no outro que na verdade é conteúdo nosso. Se outra pessoa convivesse, não viria aquilo, né?